Bom, eu vou falar sobre a utilização de placas de policarbonato e placas de vidro para revestimentos de tetos e coberturas. Bom, inicialmente as placas de policarbonato são placas feitas de policarbonato, e o policarbonato ele é um polímero do grupo dos polissacarídeos, que são polímeros com cadeias longas, e ele é um termoplástico. Isso significa que ele pode ser aquecido, e quando ele for aquecido ele vai amolecer e pode ser esfriado e assim vai endurecer, sem que haja um dano a esse material. Ele também é um material transparente e translúcido, porém menos que o vidro. Ele não é tão translúcido quanto o vidro. E essas placas elas podem ser feitas por diferentes processos. Podem ser feitas por extrusão e injeção, onde esse material vai ser forçado dentro de uma matriz e vai acabar por adquirir a forma que essa matriz tiver. E nesse caso seria placas, né? Ou ele pode ser feito por laminação. E nessa laminação esse material vai passar entre dois rolos e a depender da distância entre os rolos, ele vai ser mais espesso ou menos espesso, sendo menos espesso quanto mais perto os rolos estiverem e mais espesso quanto mais distantes os rolos estiverem. Em relação às vantagens da gente utilizar esse material, é que ele tem uma alta resistência ao impacto, então dificilmente quando bate contra ele, ele vai quebrar, e ele tem uma boa estabilidade dimensional. Então, quando esse material for exposto a questões ambientais adversas, ele tende a não sofrer alterações. Ou seja, quando ele for exposto a questões de umidade, ele tende a não absorver umidade e nem questões térmicas ter uma expansão térmica, por exemplo. Então, ele não sofre variações de tamanho devido a questões ambientais. Ele também tem boas propriedades elétricas e é resistente à chama. Então, questões de fogo também, ele é um bom material para ser utilizado. E ele tem uma fácil reciclabilidade, o que é uma característica positiva, visando uma sustentabilidade e aproveitamento desse material quando ele precisar ser reutilizado. A instalação dele também é simples, o que vai baratear o custo, visando que não vai precisar ser uma mão de obra muito especializada ou muito cara para a instalação desse material. Em relação às desvantagens, como era possível ver na foto anterior, ele não tem uma superfície perfeitamente lisa e ele tem um baixo isolamento acústico e térmico. Então, devido a essa não superfície lisa também, a visibilidade através dele não é tão boa quanto o vidro. Ele também pode ser usado para outras aplicações, além da indústria da construção, que utiliza bastante esse material. Ele pode ser usado para fazer tanto lâminas planas quanto lâminas curvas, ou até mesmo domos. Em relação às placas de vidro, em geral se utiliza o vidro float, que é o vidro comum utilizado no dia a dia, e se utiliza o método float para gerar as placas feitas desse vidro. Esse método float consiste o vidro vai passar por uma piscina de estanho, e a diferença de densidade entre o vidro e o estanho vai fazer com que esse vidro se espalhe nessa piscina, e esse vidro vai ser puxado por rolos. A velocidade com que esses rolos puxam esse vidro vai definir a espessura da peça, e esse método é positivo porque é diferente do método de laminação, que o vidro, no caso do vidro, né, ele passaria entre rolos. Nesse caso, ele não passa entre materiais, então o acabamento desse vidro vai ser muito melhor, porque não vai ser necessário um lixamento ou um polimento desse material para conferir uma melhor aparência para ele. Em relação à composição desse vidro, em geral ele é composto por sílica, sódio e cálcio, podendo ser usado magnésio, potássio e alumínio para fazer ajustes nessa composição. E esse vidro float ele é matéria-prima para laminados, temperados, isolantes, espelhos, entre outros. Em relação à utilização de vidros para revestimentos de tetos,
Em geral, a NBR 7199 indica o vidro laminado para esse tipo de uso. E o vidro laminado ele é feito a partir do vidro float, sendo que o laminado ele consiste em 2 ou mais camadas do vidro float coladas seja por uma resina ou por outro material. Nesse caso, os mais utilizados são a resina, onde ela é aplicada entre as lâminas e é levada a uma autoclave. Aí as lâminas se colam e a partir desse momento acontece uma aderência forte entre elas, ou o polivinilbutiral, que é uma película plástica e elástica também colocada entre essas lâminas, aquecida, e eles também se aderem. Tanto a resina quanto o PVB tem uma variedade de cores, o que vai conferir para esse vidro diferentes características a depender do estéticas, né? Em relação às vantagens, a grande vantagem do vidro laminado é que ele é um vidro seguro, porque quando ele sofre um impacto, quando ele quebra, ele não estilhaça, esses estilhaços ficam presos nessa película aderente, o que é positivo porque não vai precisar uma substituição imediata desse vidro assim que ele quebra, porque ele vai continuar ali, apesar de quebrado, ele vai continuar no lugar. E é seguro porque não machuca as pessoas que podem estar perto quando ele quebrar, né? Ele também é um excelente isolante sonoro, e quanto mais camadas a gente colocar nesse vidro, quanto mais lâminas, mais isolante ele vai ser e mais seguro ele vai ser, podendo até ser um multilaminado, o que seria um vidro até mesmo blindado, né? Os defeitos mais comuns são a defasagem, o descolamento, que no caso seria a falta de aderência entre essas lâminas, manchas de óleo, que é quando algum tipo de óleo penetra entre essas lâminas, o embranquecimento, que é uma aparência leitosa nesse vidro. Isso se deve a uma exposição prolongada sobre sol excessivo. Manchas na película aderente, então ele vai afetar esteticamente. Impressão digital do operário, por algum erro de manipulação do operário no momento de juntar as lâminas, ter deixado alguma impressão digital que ficou ali e vai causar um problema estético. Linha ou até mesmo inclusão, que seria algum tipo de material diferente entre essas placas, onde está o material aderente ali. Esses vidros também podem ser utilizados para outras aplicações, como paredes, portas, vitrines, entradas de luz. Nesse caso, os vidros com 2 camadas, e de 3 camadas ou mais, e em geral já se utiliza para para-brisas, janelas de carro, blindados, visores, piscinas, aeroportos, usos onde se necessite uma maior resistência desse material. Seria isso. Obrigada.